Se o Flamengo forçasse um pouquinho, teria sido uma goleada histórica. Então, acho que sim, Mário. Acho que o Flamengo hoje é a França e eu acho que eu tô com o Eric, não vai ter... A gente viu ontem o Léo Ortiz não entrou, o Alexandre não entrou, o Plata, que foi titular, foi reserva. E você não nota muita diferença, porque o Flamengo hoje tem 2 times do mesmo nível, praticamente. E não pode abrir mão do Paquetá, gente. O Paquetá já tem uma Copa do Mundo, ficou no futebol europeu muitos anos, jogador que joga... Para mim, de segundo homem, ele é um dos melhores que tem. Para mim, assim, eu gosto muito do Bruno Guimarães, mas o melhor Paquetá, o melhor Bruno Guimarães, para mim, eu prefiro o Paquetá, por exemplo. Ele pode jogar de terceiro homem, ele pode jogar na ponta, já jogou de falso 9, é um jogador que... É mais versátil? É mais versátil, você não pode abrir mão do Paquetá. Fala comigo, Bruneiro. Galera, bora dar uma olhadinha aí no que disse o pessoal da Sport TV sobre o jogo de ontem à noite aí, barra hoje, enfim, quase atravessou pra hoje, sexta-feira. Mas bora dar uma olhada no que a imprensa falou sobre o jogo do Mengão e na Libertadores, 4-1 no Independente Medellín. Rasgaram elogios ao Lucas Paquetá. Já vou logo avisando, tem aqui uma parte dele falando, dele falou no final do jogo ali, enfim, tá muito bacana esse vídeo. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino pra não perder um videozinho top igual a esse que nós trazemos aqui para vocês, hypando o vídeo pro maior número possível de rubro-negros, de flamenguistas, poderem dar uma olhada no que a mídia falou, ó, do nosso Lucas Paquetá, camisa 20. Gosto mais longas, partiu pro vídeo que tá top demais. Aí são a Sport TV do programa Redação Sport TV. Agora sim, sem mais longas, partiu. Link tá aqui na descrição do vídeo como créditos disponível aí na Globoplay por assinatura. É muito bom jogador. Ontem, assim, a disparidade técnica ficou absurda, assim. Você falou sobre o jornal colombiano, acho que eles estão um pouco fora de sintonia, né? Muito. Porque, assim, hoje em dia é normal você ver isso e poderia ter sido muito mais. Eu, se fosse torcedor do Independente Medellín, eu estaria feliz pelo resultado ontem, ou não tão triste, porque poderia ter sido... Se o Flamengo forçasse um pouquinho, teria sido uma goleada histórica. Então, acho que sim, Mário. Acho que o Flamengo hoje é a França e eu acho que eu tô com o Eric, não vai ter... A gente viu ontem o Léo Ortiz não entrou, o Alexandre não entrou, o Plata, que foi titular, foi reserva. E você não nota muita diferença, porque o Flamengo hoje tem 2 times do mesmo nível, praticamente. Ó, o Flamengo começa assim, já quero falar de Paquetá e de Danilo. Ou Danilo, no caso, do Botafogo, que também fez um jogo muito bom anteontem. Rossi com Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O Everton Araújo, como vem, aliás, como continua na crescente, né? Porque foi uma aposta do Felipe Luiz e vem crescendo muito também. Do Everton Araújo para trás, foi o time que jogou em Cusco. O time que estreou, né? Boa. O Paquetá, que depois é substituído pelo Pedro. O Arrascaeta, que depois é substituído pelo Plata. Carrascal pelo Alacian, o Samuel Lino pelo Luiz Araújo. Tá jogando bem, Mari. Samuel Lino tá jogando bem. Já falei isso aqui, acho que foi no News, em uma outra oportunidade, assim, ele ficou muito refém das cifras, né, porque as 2 maiores contratações da história do Flamengo foram feitas nessa gestão. Mas tem uma questão tática que está facilitando a vida do Lino, que é a liberdade que ele tem maior com o Leonardo Jardim do que com o Felipe. Com o Felipe Luiz, sim. O Felipe, ele era um jogador mais assim, fixo pelo lado, né, e você vê que ele tem entrado muito pelo meio, sim. Às vezes na direita, inclusive, fazendo facão. Enfim, ele está tendo uma liberdade maior agora. Não sei se só isso está fazendo com que ele renda mais, mas o fato é que isso tem ajudado ele. Está mais confortável, com certeza. E produzindo mais também, né? Mas, de qualquer maneira... Ontem ele poderia ter saído de campo com 2 assistências, isso. né? A bola para o Carrascal, e a bola para o Arrascaeta de cabeça também, né? É isso. Ele é o segundo jogador do Flamengo com mais... Aliás, vou até atualizar essa estatística, porque isso valia para 2 jogos atrás, quando eu fiz esse comentário. Mas até ali, e acho que se mantém, tá? Vou atualizar. Com mais assistências no ano? Com mais assistências no ano e o segundo jogador com mais participações em gol, só perdendo para o Pedro. Então, assim, eu sei que a gente não deve olhar só para números e entendo quando o torcedor fica meio brabo pelos erros bobos que também comete o Samuel Lino, mas participa demais, tá, dos jogos do Flamengo e aí vem aquele argumento que eu detesto. Mas para quem acabou de ser a contratação mais cara, de novo, foi quebrada pelo Paquetá essa marca, né, também nessa gestão. Tinha que estar jogando mais. Não é proporcional não, tá, gente? Até espera, se a expectativa é proporcional, sim, a quanto se investe, mas a promessa não é proporcional. Acho que em vários momentos houve uma certa má vontade, também por causa disso. Né? Eu queria falar de Paquetá, já que puxei o tema Danilo. O papo que rola nas redes é que só temos mais uma vaga ali para o meio. Será? Se for só uma... A gente estava falando isso. Se for mesmo só uma, é Paquetá ou Danilo?
Não pode ser duas, eu convocaria os dois. Opa, mas então, se for só uma... Eu acho que vão os dois. Você acha? Eu acho que eu convocaria os dois. E quem levanta pra acho, quem inclusive, que Danilo e Paquetá estarem no futebol brasileiro é meio aberração. Assim. Eles não são jogadores para estarem aqui. Que bom, porque são situações diferentes. O Danilo, a questão do Botafogo, com a SAF, Nottingham, vai, volta, vem para cá, vai para lá. E o Paquetá foi uma questão pessoal, uma escolha de vida dele voltar para o futebol brasileiro. E ainda assim, só o Flamengo foi capaz, ou seria capaz, de pagar 42 milhões de euros num jogador. Então, é meio aberração a gente ver esses dois jogadores atuando por aqui, com a qualidade que eles têm, com a imposição que eles têm. São dois jogadores de time médio para grande na Europa. E estarem aqui é um privilégio para a gente poder desfrutar de Danilo e Paquetá. E acho, inclusive, que os dois vão estar na Copa. Assim, acho difícil o Ancelotti abrir mão dos dois. Aí quem sai? Mas só para... Não, isso a gente criou uma expectativa de que o Ancelotti vai levar 9 atacantes e 5 jogadores para o meio. Por que ele não pode levar 8 atacantes e 6 jogadores para o meio? Porque eu acho que ele que falou, né? Acho que não vai, mas ele pode mudar de ideia, não pode? Ele pode mudar de ideia. Mas a gente também pode, hoje, não levar o Andrei Santos ou não levar o Fabinho. O Fabinho, por exemplo, ele está indo... Por que ele está indo? O que ele está jogando? Assim, porque tem que ser o reserva do Casemiro e tal? Eu acho que é isso. Ok. Mas isso na cabeça do Ancelotti. Tem jogador que não está apresentando futebol, que não está nem jogando, ele está querendo levar. Ok, mas aí é o Fabinho. E o Andrei? O Andrei, pelo que a gente viu nos últimos jogos, na seleção, ele estava muito mais tímido do que esteve o Danilo. E não pode abrir mão do Paquetá, gente. O Paquetá já tem uma Copa do Mundo, ficou no futebol europeu muitos anos. Jogador que joga... Para mim, de segundo homem, ele é um dos melhores que tem. Para mim, assim, eu gosto muito do Bruno Guimarães, mas o melhor Paquetá, o melhor Bruno Guimarães, para mim, eu prefiro o Paquetá, por exemplo. Ele pode jogar de terceiro homem, ele pode jogar na ponta, já jogou de falso 9, é um jogador que... É mais versátil? É mais versátil, você não pode abrir mão do Paquetá. Como o Danilo. O Danilo joga de 5, joga de 8, joga de 10. O Danilo hoje, para mim, é o melhor jogador do futebol brasileiro. Hoje o Danilo é o jogador, pelo menos, que causa mais impacto num time, é o Danilo. Porque ele joga de 5, joga de 8, joga de 10. E tá jogando muito. O cara tá numa fase que eu não sei se vai durar tanto tempo. Agora, o Paquetá, ele entrega bastante há muito tempo. Acho que você não pode abrir mão dos dois. É difícil escolher um só. Precisa escolher um só, Mari? Então, se esse papo se confirmar, que só tem uma vaga, sim. Não, mas assim, eu tô com vocês, pode acontecer. Eu fico pensando assim, numa lista de 8 atacantes, Luiz Henrique, Rafinha, Vini Júnior e Martinelli... 4, pelo meio, João Pedro, Cunha, Igor, Thiago e Hendrick. São 8 atacantes. Está faltando alguém? Estamos bem servidos. Mas posso te falar uma coisa? Você leva 8 atacantes. Mas, Eric, precisa levar... se a gente for levar Danilo e o Paquetá com o Bruno Guimarães e o Casemiro, que fazem a dupla titular, precisa levar Andrei e Fabinho? Leva só um. E leva mais um atacante. Você precisa ter um Andrei e Fabinho. Eu prefiro levar mais um atacante, mais uma opção. Mas quem seria? O atacante? Não, mas é melhor a gente não conversar sobre isso, não, que eu prometi pro Barreto que eu não ia falar mais sobre isso durante um tempo. Não, então... É porque eu já sei a resposta. Não, o Neymar, lógico. Pra mim, como você nem falaria? Você vai levar o Andrei Santos para ser reservão, ou vai levar o Neymar? Deixa ele lá. Qualquer coisa, se ele estiver bem, sem obrigatoriedade de botar ele. Mas se ele estiver bem, ele pode decidir, pra mim. Eu acho que você está subvalorizando o Andrei. Eu acho ele um jogador também muito acima da média. E acho que se ele estivesse jogando no Brasil e... Se o Andrei fosse o camisa 8 do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, a gente ia estar falando a mesma coisa que fala do Danilo e do Paquetá. A questão dele ter jogado na seleção mais ou menos que o Danilo... Foi mais tímido, né? Então, mas o João Pedro, por exemplo, é um jogadoraço, tem 8 jogos na seleção e não fez gol ainda com a camisa do Brasil. Você abriria a mão do João Pedro? Não abriria a mão. No Chelsea, bichão. Eu acho que a gente não tem muitos atacantes melhores que o João Pedro. Eu acho que o Andrei está nessa... Na minha opinião, acho que o Andrei está nessa prateleira também. Do João Pedro? De um jogador que, se está aqui no Brasil, a gente não tinha dúvida que teria que ir à Copa, entende? É porque a gente ia ver mais, e eu acho que até o Paquetá sofre de um efeito contrário também, porque eu ouvi o que você falou sobre o Paquetá e sobre o Danilo. São jogadores de, como você falou, de médios para grandes, você fez uma faixa eu acho que eles estarem no Brasil é meio difícil, assim, de você... Não eram jogadores para estarem no Brasil nesse momento, no futebol brasileiro. Mas foram jogadores de clubes pequenos na Premier League. Sim, foram. Mas o Paquetá quase foi pro City, né? Então, mas aí eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque aí fica no imaginário, assim, o que ele poderia praticamente ter, somaria muito. Acho, mas não vimos, então não dá para cravar. É um jogadoraço, foi um pedido do Guardiola, e as conversas pararam porque ele se envolveu em investigações. Mas... Pra quem não sabe, Paquetá quase foi 2 vezes pro Manchester City, mas todas as vezes que o City quase comprou ele, veio à tona aquele negócio de bet.
Ele ia pro City, veio negócio de bet, o City foi embora, acabou a investigação de bet. Novamente o City fez outra investida, novamente vem essa investigação de Paquetá envolvido com bet. Mais uma vez o City não comprou ele, então ele praticamente foi óbvio que foi um complô para ele ir pro City, mas 2 vezes o Guardiola pediu especificamente o Paquetá pro time dele. Então, só isso dá uma noção da qualidade aí que o Lucas Paquetá possui. Não, mas na Premier League. Na Premier League, na Premier League jogaram em clubes pequenos. Mas não jogariam no Tottenham? Os dois não jogariam no Tottenham? Não, eu acho que o Paquetá jogaria... Você acha o Camavinga do Real Madrid melhor do que o Danilo e que o Paquetá, por exemplo? Você perguntou mal, porque eu sou muito fã do Camavinga. E quando o Real Madrid... do mesmo nível. Mas deixa eu te falar, quando o Real Madrid libera o Casimiro... Libera porque sabia que tinha ali um cara... É porque ficou marcado por essa eliminação de expulsão. Eu acho que foi injusto até a expulsão. Mas eu digo assim... o contexto ajuda muito. Eu acho que o Camavinga é um bom jogador, um ótimo jogador, mas não, o Danilo e o Paquetá, para mim, não ficam devendo nada ao Camavinga, por exemplo. Para a posição, eu gosto muito do porte físico do Camavinga. Pô, mas e o Danilo e o Paquetá? Mas o Danilo e o Paquetá não jogariam no Atlético de Madrid, fraco, por exemplo? Eu pego no meu time lá. Vinga também, mas eu tô com o Eric. Eu sou fã do Paquetá. Eu adoro o Paquetá. Dito isso, tem que contratar Paquetá e Danilo é muito bom também. Paquetá e Danilo, que você fez também, esse é muito bom. E esse é complicado. Porque pra mim são... o Danilo, você dizer, hoje é o Danilo. Hoje é o Danilo, hoje. Se for uma vaga só, é do Danilo? Eu acho que por conta do que ele entregou na seleção. Eu acho que é do Paquetá. Se for uma vaga só, é do Paquetá. Não é pelo momento, pelo histórico. Mas é isso. O último jogo, eu vou falar o Danilo, porque a gente acabou de ver o Danilo arrebentando na seleção. Fazendo gol. Exato, a gente não viu o Paquetá. Mas aí você tem um histórico do Paquetá, que já tem uma Copa do Mundo, a gente já viu, você tem uma amostra muito maior, né? Então, Jogar um pouco mais para trás, você está tendo que jogar um pouco mais para trás, você vinha jogando na Europa aqui, né, nesses novos tempos do Flamengo. Acho que é uma função que eu tenho facilidade em fazer, né? Joguei a maior parte da minha carreira nessa posição, então combater um pouquinho mais, né? Jogar um pouco mais nesses duelos, mas é algo que potencializa minhas características, então feliz pelo jogo de hoje, pelos 3 pontos. Você tem 2 passagens no Flamengo, Arrascaeta e Bruno Henrique chegaram depois da sua primeira passagem. Imagino que você, como flamenguista, tenha acompanhado o que eles fizeram naqueles primeiros anos de longe. Esses caras continuam assim, sendo decisivos, né? Desde 2019. Como é que é, assim, como flamenguista, jogar agora ao lado deles? Cara, são os nossos ídolos, né? Acho que comemorei muito os gols deles da arquibancada, da televisão, sempre que pude. E hoje comemoro dentro de campo, torcendo, ajudando eles também a construir os resultados. Então, é uma felicidade enorme ter eles no elenco e fazer parte disso. Então é tal que o pessoal falou do Lucas Paquetá, galera. Essa briga aí, Lucas Paquetá e Danilo é muito boa, tá? O Danilo foi um dos melhores jogadores da seleção brasileira aí, nesse retrospecto recente, essa última convocação que ele foi. Jogou muito, fez gol, então o Danilo muito bem, uma boa briga, cara, uma boa briga. Ao momento é Danilo, mas agora o Lucas Paquetá ali, como você falou, tem histórico, já foi convocado, era titular da seleção brasileira, já foi pra Copa do Mundo, enfim. É uma disputa muito boa, é uma conversa muito boa, é momento ou segurança? O que você prefere, né? Exatamente essa questão aí que fica na mente do professor Ancelotti. Enfim, galera, um bom debate, eu gostei muito. O Paquetá aí quase foi pro City, eu falei pra vocês, enfim. É um baita jogador, cara, o Paquetá é um grande jogador, tá começando a ganhar confiança. É titular, na minha opinião, não sei o que o Jardim vai fazer, mas tem que botar o Paquetá pra jogar, seja jogando mais aberto pela direita lá do Carrascal, seja jogando pela esquerda, seja jogando como segundo volante aí, igual ele tá. Mas aí quando o Pulgar voltar, quando o Jardim voltar, vai ter que ver onde que vai encaixar ele. Mas pra mim, você pode tirar o Pulgar e botar o Paquetá, que não vai fazer muita falta não, cara. O Paquetá é um baita de um jogador, imagina só esse meio campo com Lucas Paquetá, Jorginho e Arrascaeta, cara. Meu amigo, você pode tentar botar 4 meio-campistas, daí você pode incluir o Pulgar, você pode incluir o Saúl, você pode incluir o De La Cruz, você pode incluir o próprio Everton Araújo, enfim, daí você bota 2 atacantes, bota o Pedro e o Lino, Pedro Luiz Araújo, o Pedro de Plata, enfim, cara, é um bom debate. Opção não falta pro professor Leonardo Jardim. Agora vamos ver onde que ele vai botar
o Paquetá. Ele vem jogando bem e não é desse jogo. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês agora. O que você acharam da partida do Paquetá? Jogou muito, fez gol. O que você acharam do jogo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o jogo, também sua opinião sobre o que o pessoal falou aí sobre o Paquetá e sobre o Flamengo como um todo. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais.